Cumprimentamos nesta noite a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimentamos também você que está em casa nos assistindo. Pedimos que a mesma bênção do Senhor que está aqui neste lugar também alcance a sua casa, porque eu creio na bênção do Senhor que enriquece e não nos acrescenta dores. Quero trazer um abraço para todos os irmãos da Célula Peniel que estão agora nos assistindo. Alguns estão aqui e outros estão em casa, né? Que Deus te abençoe na sua casa agora, em nome do Senhor Jesus. Convido você aqui no auditório a colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra comigo Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. E depois nós vamos pular do versículo 12 até o verso de número 25. Nesta noite, irmão, nós vamos falar acerca de Isaac. O segredo de Isaac. O que faz uma pessoa no meio de um deserto prosperar, no meio de uma grande crise, uma fome? Deus dá suprimento. Existe algum tipo de pergunta, irmãos, que nós não vamos ter resposta, mas somente pela fé que nós vemos no que Deus é capaz de fazer. E eu quero te desafiar nesta noite, ao ler a palavra do Senhor, que você possa trazer esta palavra para dentro do teu coração e dizer: Deus, no meio da crise, eu vou vencer. No meio da luta, eu vou conquistar. No meio da enfermidade, eu vou ser curado. Irmãos, são palavras que trazem para nós reflexão de poder. Versículo 1 de Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças do Egito, fica na terra que eu disser. Irmãos, aqui está uma palavra de Deus para o coração de Isaque, e vejo nele obediência. Quer conquistar a vitória, irmãos? Obedeça o que Deus está falando para você. Aí Deus continua falando para ele: habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí vem, igreja, a obediência. Isaque, pois, ficou em Gerar. Vamos pular lá para o verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos do teu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse-lhe Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou.
e tornou Isaque a abrir os poços que lhe se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. E cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor, e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão teu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Gostaria que nesse instante, você que está aqui no auditório, colocasse a sua mão sobre o seu coração. Você que está em casa me vendo agora, eu não sei o que você tem passado durante esses dias, mas Deus sabe. Deus está agora visitando você na sua casa agora. Talvez você esteja aflito, angustiado, você tem temido a Covid, você está com medo de ficar desempregado, você está com medo de passar por crises. Saiba nesta noite de uma coisa, meu querido: Deus está no controle da minha e da sua vida. Diga amém. Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele reina, Ele é Senhor, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Mão do seu coração agora, nós vamos orar. Pai, nesta noite nós te rendemos graças por este momento tão especial, ó Deus, que temos reservado para ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Nesta noite, que só esteja levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, ó Deus, e que nesta noite a tua palavra venha falar, Pai, tocar nas nossas mentes e corações. Pai, nós não autorizamos deste lugar, nem da residência dos meus irmãos, nenhum outro espírito que não seja a presença do Espírito Santo de Deus. Pai, entra neste lar agora. Deus, entra nesta família. Deus, faz um milagre e fala aos nossos corações. Nós damos liberdade agora, Pai, para que o Senhor venha falar conosco, Pai, de uma maneira sobrenatural. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Igreja, família que está em casa, para nós recebermos as bênçãos de Deus, existem alguns segredos. Muitas pessoas, para conquistar o milagre, elas pagam o preço da oração, elas jejuam, elas se consagram, elas se colocam no altar de Deus, elas fazem com que o Espírito Santo traga à existência aquilo que não existe. E existem milagres, irmãos, que nós não sabemos como explicar. Se nós formos olhar a nossa vida, irmãos, para nós estarmos aqui hoje, para muitos de nós, é um milagre estarmos aqui vivos e com saúde. E a Bíblia nos leva a uma reflexão acerca de Isaque, este jovem, este homem que teve uma infância cheia de milagres, irmãos. Quando Isaque foi ser imolado pelo seu pai, o anjo do Senhor apareceu para Abraão e disse: não faça isso,
porque eu sei que você não teme em entregar o seu filho em sacrifício a mim. E naquela hora, irmãos, Isaac, ainda jovem, teve um encontro sobrenatural com Deus. Quando ele disse: papai, eu estou vendo aqui o cutelo, a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão disse, o pai da fé: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E todas as experiências que Isaac teve, irmãos, foram experiências profundas com Deus. Meu irmão, para você conquistar aquilo que Deus quer para você, você precisa estar no lugar certo. O lugar certo é na presença de Deus, é na casa de Deus, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Interessante que no capítulo 26, que sobrevindo fome à terra, apareceu o anjo do Senhor e ele disse: não desça para o Egito e fica na terra que eu te disser. Você imagina no tempo de crise, de fome, alguém prosperar? Eu sempre gosto de ver um programa que passa de manhã na Globo, principalmente aos domingos pela manhã, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu olho alguns empreendedores que no meio da crise, em que muitos fecharam as portas, eles estão ganhando dinheiro. São pessoas que souberam vencer a crise que o país está vivendo, onde muitas pessoas estão desempregadas, outras estão passando dificuldade, mas esses empreendedores, irmãos, eles olharam além do seu tempo, e eles se reinventaram para poder sobreviver neste tempo de crise. Eu lembro de um amigo meu, mora no meu condomínio, que em 2016, momento de grande turbulência no nosso país, saída da Dilma, Brasil passando por uma instabilidade financeira, uma crise institucional. Ele não é cristão, ele falou: olha, eu sou um cara muito esforçado, mas eu não sou inteligente. Eu vou fazer o concurso público na qual estou almejando e eu vou passar. Meus irmãos, isso chama-se determinação. Isso se chama resiliência. Você vencer no meio da crise. E ele fez o concurso, irmãos. Tinha 150 mil vagas, 150 mil candidatos para 500 vagas. Ele disse: olha, uma dessas vagas será minha. Pode ter 499 ali buscando, mas a uma é minha. E ele passou no físico, passou no psicotécnico, e hoje ele já é um policial rodoviário federal antigo, com uma estabilidade e com um bom salário. Isso, irmãos, chama-se determinação. Isaac, irmãos, o texto nos leva a uma reflexão que Isaac era um homem visionário, era um homem obstinado. Ele tinha uma certeza no seu coração que ele prosperaria no meio do deserto. Talvez você hoje esteja passando um momento difícil na sua vida, no seu relacionamento conjugal, um relacionamento na sua vida financeira. Talvez você esteja passando por um desemprego, um problema de enfermidade na sua vida. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, existe um segredo de Deus da vida de Isaac que nós podemos tirar para nós, é não desistir das promessas de Deus para a sua vida. Meu irmão, não desista, não deixe de crer no que Deus é capaz de fazer,
Deus te chamou, Deus vai suprir as suas necessidades, Deus vai restaurar o seu lar, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, porque Deus, Ele é fiel. Mas Isaac, irmãos, ele não esmoreceu diante das dificuldades. Uma das coisas que Isaac fez, que eu quero compartilhar com você nessa noite, ele reabriu os poços entulhados de seu pai Abraão. Ele confiou na promessa de Deus, irmãos, de fazê-lo próspero como seu pai no deserto. Talvez você hoje não tenha venha de uma família rica. Talvez hoje você tenha que cavar o teu próprio futuro. Isaac, irmãos, ele teve que lutar pela sua subsistência. Eu quero dizer algo para você que está em casa, que está aqui no auditório, irmãos. Nada cai do céu. Tudo que você conquista são com seus esforços e com seus méritos. Mas Isaac, irmão, nós vemos na palavra do Senhor que ele confiou numa promessa de Deus. E ele disse: eu vou reabrir esses poços. Ainda que haja seca dessa cidade, ainda que haja seca em Gerar, eu vou conquistar aquilo que meu pai conquistou. Ei, acorda para a vida. Deus tinha uma promessa para Isaac, que ele seria próspero no meio deste deserto. E nos diz a palavra do Senhor que ele, irmãos, Deus falou para ele: não desça do Egito, mas fica nesta terra, que eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Irmãos, isso chama-se promessa de Deus. Você que está aqui nesta noite no auditório, você que está em casa, você tem promessa de Deus para a sua vida. E nós, irmãos, não vamos morrer sem que antes Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Porque Deus tem promessa de vitória na sua vida, diga amém. Deus tem promessa de portas abertas. Deus tem promessa de milagres na sua saúde física, na sua saúde emocional. Deus é o Deus que abre portas aonde não existem portas. E diz no versículo 5, irmãos: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e meus estatutos e as minhas leis, e Isaac permaneceu em Gerar. Mas uma coisa boa que eu vejo na vida de Isaac, irmãos, ele nunca desistiu de cavar poços. Quando nós lutamos, quando nós temos um objetivo para ser alcançado, irmãos, nós nunca podemos desistir. Há irmãos que começam a frequentar a igreja, frequentar a célula, começam a estudar, a se preparar para um concurso, começa um relacionamento conjugal e diz: eu não quero mais saber disso. Você precisa perseverar naquilo que Deus te colocou. A sua família, você tem que cuidar da sua família como marido, como esposa, os seus filhos. Não fuja da sua responsabilidade. Isaac, irmãos, ele não desistiu de cavar os poços, aqueles poços que os seus inimigos estavam entulhando, os filisteus. Isaac continuou a cavar os poços. Uma coisa importante que eu vejo nesse texto, irmãos, que quando Isaac começou a prosperar, os filisteus tiveram inveja dele. Muitas vezes nós tomamos posse de algumas bênçãos que as pessoas perguntam: como que você conquistou isso? Por que Deus abençoou o Marcos Garcia e não abençoou a mim? Por que a Ilma passou no concurso? Por que ela foi chamada novamente e Deus não me chamou? Muitas vezes as pessoas, irmãos, elas começam a ter inveja das tuas vitórias, meu irmão.
Mas em nome de Jesus eu quero profetizar, quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai romper na sua vida profissional, você vai romper no seu casamento, você vai romper na sua fé, você vai romper no seu ministério. Você nunca vai desistir de cavar poços. Deus vai suprir as suas necessidades. Diga amém. Outro fato importante, irmãos, que nós vemos neste texto, no versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Firme-se no fato, irmãos, que você é bendito no Senhor. Diga: eu sou bendito do Senhor, eu sou bendito, eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim. E uma das coisas que nós vemos, irmãos, no versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem próspero e ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Irmãos, como que uma pessoa vai prosperar no meio de um deserto? A água, quem tinha água, era mais importante do que ter petróleo, é mais importante do que ter ouro, porque a água, irmão, gerava riqueza, alimentava os gados, os rebanhos. As pessoas vinham para adquirir água de quem tinha. Isaque, no meio daquela situação tão difícil, ele prosperou. Eu quero liberar uma palavra para você que está em casa agora, você que está aqui no auditório. No meio desta pandemia, no meio desta crise que o país está vivendo hoje, eu libero uma palavra de bênção para você. Você vai prosperar, você vai romper, você vai conquistar. Deus vai abrir portas para você. Deus vai te livrar da morte, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Deus vai fazer que os céus se abram sobre a sua vida. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Mas para que isso acontecesse, irmãos, Isaque teve que trabalhar duro. Ele se esforçou, as suas mãos foram abençoadas. Ele se tornou um dos homens mais ricos de Gerar, irmãos. Como que um homem chega no deserto, onde só tem terra árida? Eu e o pastor Joaquim estivemos lá, nas terras lá do Egito, entre Israel e Egito ali, só tem terra árida, o Sinai. Como que um homem vai prosperar onde não tem nada, irmãos? Existe um segredo, é a bênção de Deus sobre a tua cabeça. Quando você está debaixo da promessa de Deus, da bênção de Deus, irmão, tudo que você coloca a mão, você prospera. Se você abre um negócio, irmãos, este negócio prospera. Você está no seu trabalho, Deus te promove. Se você está passando por um momento difícil, Deus te restaura. Porque, irmãos, não existe nada que Deus não resolva, irmãos. Outra coisa importante que vemos nesse texto: não contente-se com o mínimo, seja abundante. Não contente-se com o mínimo. Se Deus tem para mim, pastor Joaquim, o melhor dessa terra, para que eu vou ficar correndo atrás de outras coisas, irmãos? Eu vou buscar mais a Deus. Neste ano, pai, irmãos, de 2020, está sendo um ano muito difícil para nós. Um ano de desafios. Nós não sabemos como vai ficar a igreja daqui para frente. Aqueles que são realmente cristãos, eles vão continuar servindo a Deus.
Outros vão continuar acomodados em casa, mesmo depois que acabe a pandemia. Irmão Marcos, eu estou tão feliz aqui na minha casinha. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você que está em casa agora, passando a pandemia, venha para cá, para a igreja, para o santuário do Senhor, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer pelo livramento, pela vitória. Irmãos, não se contente com pouco, seja abundante no Senhor. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para que você possa desfrutar nesta terra. Por isso, não perca a esperança, não perca a fé, não perca a visão das promessas de Deus. Isaac tinha uma promessa de que ele seria abençoado, e ele permaneceu fiel às promessas de Deus. Você que está aqui nesta noite, Deus tem promessas para a sua vida, como teve para Isaac. E algo que aconteceu, irmãos, na vida de Isaac, que eu vejo assim, que foi uma estratégia de Deus. Isaac cavou poços reservas. Quando os filisteus entulharam os poços que Abraão cavou, que Isaac cavou, ele não ficou reclamando, ele não ficou murmurando, ele não ficou maldizendo, mas ele, irmãos, trabalhou, ele não parou, ele não ficou lamentando-se, ele não deu importância ao que os seus inimigos estavam falando. Meu irmão, no momento que você estiver vencendo, conquistando, rompendo, tomando posse da vitória, muitos vão dizer contra você, muitos vão invejar de você, mas eu quero dizer algo para você. Você precisa ter poços reservas, de onde você vai buscar do Senhor a força. Você vai buscar na palavra, você vai buscar na oração, você vai buscar na consagração diante do Senhor. Você vai estar da célula, você vai poder buscar diante de Deus forças para nós vencermos todos os desafios da vida. Isaac tomou algumas atitudes, irmãos, que foram essenciais. No meio da crise, ele não ficou parado. Eu te desafio nesta noite, irmãos, a orar mais do que você ora, a se consagrar mais do que você se consagra, a ler mais a Bíblia do que você tem lido, irmãos, porque tudo isso que está acontecendo hoje são sinais da volta de Jesus. São sinais da volta de Jesus, irmãos. Então, é uma das coisas que Jesus nos fala, que devemos olhar para os céus, porque a nossa redenção está próxima. Por isso, neste momento, irmãos, eu quero convidar você a olhar para os céus. Não olhe para as circunstâncias da terra. Nós estamos aqui no platô da pandemia, o pico da pandemia aqui em Brasília, mas em nome de Jesus, nós cremos que Deus vai fazer com que essa pandemia venha a ser tirada da nossa nação, da nossa cidade. Aquelas pessoas que estão enfermas, que estão na UTI, que estão doentes, Deus vai resgatá-las, Deus vai curá-las, elas vão conhecer um Deus de milagres. Mas para isso é importante, irmãos, nós sermos como Isaac, nós não desistirmos das promessas de Deus. Termino a minha palavra nessa noite dizendo para você: sob a direção de Deus, você encontrará água no deserto. Isso com o seu esforço. Depois de quase 100 anos em que Abraão passou por Gerar, Isaac retornou a Gerar, irmãos. Com obediência e trabalho, irmãos, Deus honrou a sua fé. Onde você estiver, a
bênção do Senhor vai te alcançar. Diga amém. Eu não preciso correr atrás das bênçãos, irmãos, porque elas vão me alcançar, porque eu estou debaixo das promessas de Deus. Tem irmãos aqui nesta noite que tem promessa de Deus de salvação dos seus filhos, salvação da sua família, cura de um parente, de um amigo, alguém que você ama. Existem irmãos nesta noite que estão aqui me vendo e me ouvindo aqui nesta noite, irmãos que têm promessa de Deus de passar um bom concurso, de ter portas abertas para eles. Mas uma das coisas, irmãos, que eu quero dizer para você: seja obediente à voz de Deus. Se Deus mandar você se deslocar para o Egito, você vai. Foi o caso de Isaac. Deus falou: fica em Gerar, fica, que é aqui que você vai ser abençoado. Meu irmão, eu não sei o que passa na sua cabeça nesse instante. Deus manda dizer para você: fica na posição que você está, que eu vou te honrar. Fica na posição que você está, que eu vou te abençoar. Fica na posição que você está, que eu vou fazer você próspero e abençoado. Esta é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. E lá, irmãos, no verso 25, eu quero terminar a minha palavra. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço, como gratidão pelo cumprimento da promessa de Deus. Ele levantou um altar diante de Deus. Eu te convido nesta noite, você oferecer a sua vida no altar de Deus. Diga: Deus, eu sou a lenha do holocausto. Deus, eu ofereço a minha vida diante do Senhor, para que o Senhor esteja me usando como instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Tem um colega meu que trabalhou comigo, que quase toda semana manda para mim uma mensagem: Garcia, morreu um colega de trabalho. Daqui a pouco ele manda outra mensagem na outra semana: morreram mais 2. Na outra semana morreu mais 1. Aí eu comecei a repreender, falei: Deus, todo espírito de morte que tem rondado essas pessoas que eu me relaciono como colegas de trabalho, que o Senhor dê um ponto final. O Senhor esteja repreendendo a morte no meio das pessoas da qual eu conheço, que eu amo. Irmãos, as nossas palavras têm poder. Comece a determinar na sua casa, na sua família: Deus, essa enfermidade não vai chegar na minha casa. Deus, essa enfermidade não vai chegar na minha família, porque o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que me fortalece. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, meu irmão, em nome de Jesus, coloque-se de pé. Quero pedir ao pastor Alexandre, que adora o Senhor com uma música. Nós estaremos orando nesse instante. Aleluias. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos adorar o Senhor com mais uma música, com o pastor Alexandre, e depois nós estaremos orando. Glória a Deus. Basta uma palavra tua, os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é
Quero dizer algo para você nesta noite muito importante. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio a esta pandemia, nós vamos romper, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você que está em casa agora, nesse instante, eu gostaria que você desse a mão a quem está ao seu lado. Aqui no auditório, devido à pandemia, a gente não tem um distanciamento social aqui, nós não temos os lugares marcados, não podemos dar as mãos, mas podemos unir a nossa fé. Você que está em casa agora, abrace o seu marido, abrace sua esposa, os seus filhos. Peça a Deus nesta noite que esteja abrindo as portas para você no meio desta crise que nós estamos vivendo. Quero que você saiba algo muito especial. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua família, do seu casamento. Deus está no controle do seu ministério. Deus está no controle da sua saúde. Deus reina. Ele tem todo o poder. Ele está revestido de glória e de majestade. Vamos orar nesse instante. Pai, nós te adoramos nesta noite pela tua palavra que foi liberada neste lugar, ó Deus. Tua palavra nos fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nós pedimos nesta noite que teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações e nas nossas mentes, Pai. Se houver alguém nesta noite que está nos vendo e nos ouvindo, que não teve um encontro com o Senhor Jesus, que possa nesse instante fazer uma oração de confissão, ó Deus, entregando a sua vida ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Se houver alguém nesta noite, Pai, que está nos vendo e nos ouvindo, que está desviado dos caminhos do Senhor, talvez por algum motivo saiu da presença do Senhor e hoje está desgarrado, Senhor, que hoje seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de cura, Senhor, sobre essas vidas. Pai, nesta noite eu libero sobre esta igreja uma unção de prosperidade, Senhor. Pai, que os meus irmãos possam colher a 100 por 1 no meio desta pandemia, Senhor. Deus, eu profetizo milagres, profetizo portas abertas, eu profetizo prosperidade no meio da tua igreja, Senhor. Deus, que jamais venha faltar o pão, ó Deus, na nossa mesa. Lá no Salmo 37, 25 diz: fui moço, hoje sou velho, mas da minha descendência nunca vi um justo mendigar o pão. Senhor, Deus, a escassez não baterá na nossa porta, porque nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor. Deus, eu abençoo a vida da tua igreja nesta noite. Colocamos os pastores desta igreja, pastor Joaquim, pastor Alexandre, pastor Menezes, pastor Elcio. Colocamos os presbíteros, Pai, diante da tua presença, os diáconos, os líderes de ministério, os líderes de célula, meu Pai. Apresentamos na tua presença a liderança da escola bíblica dominical. Apresentamos cada família diante do Senhor. E nesta noite, Pai, que eles sejam alcançados de uma maneira sobrenatural, Senhor. Receba agora a bênção do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar nesse instante. Quero nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor Joaquim, de ter aberto o púlpito para que nós pudéssemos trazer a palavra do Senhor. E que Deus abençoe você. Que essa semana seja uma semana vitoriosa na sua vida. Esta é a minha oração
de Jesus. Passa a palavra para o pastor Joaquim.